Fala, investidores, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de investimentos da Invest Dicas. Estamos com uma pessoa aqui incrível, uma pessoa que vai ajudar muito vocês a entender como investir e analisar uma ação de forma correta, que possa mudar o seu comportamento através da psicologia financeira. O nome dele é Vitor Pitz, origem alemã. Muito bem-vindo, Vitor. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso bate-papo aqui, ao nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai engrandecer muito ainda o conceito e os ensinamentos dos nossos ouvintes. E você seja muito bem-vindo mesmo. Muito obrigado por ceder seu tempo, que eu sei que às vezes é correria, tem que analisar a ação, compromisso de agenda. Muito obrigado mesmo por ter vindo, cara. Ô Mário, para mim é uma satisfação enorme estar aqui com você, estar aqui conversando com todo esse pessoal, toda essa audiência aqui com a gente. E a ideia é essa, né? A gente agregar, trocar conhecimento e trazer algo bastante construtivo, trazer muita informação aqui que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. A satisfação é toda minha. Vai ser sim, tenho certeza, porque através de conhecimento, cara, a gente consegue avançar muito mais, né? E quando a gente soma conceitos e ideias de pessoas que estão no mercado ensinando, tem um conhecimento, porque assim, não adianta às vezes ter o conhecimento aqui se a gente não passa, né? E a Suno vem muito para ajudar as pessoas a entender melhor sobre o investimento e através do comportamento que ela deve ter, né? E assim, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí, Vitor, para poder espelhar o pessoal, incentivar. Como é que veio esse amor pelas finanças, pelos investimentos, pela educação? Porque, além de tudo, é a educação também como se passa, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, eu sou engenheiro civil por formação. Cara, assim, só te cortando, o que eu tô vendo de engenheiro ligado na área de investimentos, não é brincadeira. Tem muito engenheiro. Se duvidar, tem mais engenheiro do que economista e administrador hoje em dia. Tem. Eu já entrevistei aqui, sem brincadeira, uns 5. Olha. Uns 5. Ontem entrevistei um que era engenheiro mecânico. Aí, ó. O pessoal tá migrando para a área das finanças, né? Por quê, cara? Então, eu acho que talvez a minha história, né, possa, não sei, ser muito parecida com talvez quem também já cursou engenharia. Mas enquanto eu estava na faculdade, eu lembro muito bem, lá em 2015, né, eu comecei a estudar muito, principalmente a renda fixa, né, para quem não lembra, aquela época a renda fixa estava batendo os 14,25% ao ano. Na época da Dilma? Na época da Dilma. E eu lembro muito bem que na minha carteira pessoal, eu fui no Banco do Brasil, na época eu tinha uma conta do Banco do Brasil, e eu quis perguntar para a gerente do banco, né? Eu como mero investidor já conhecia um pouco de renda fixa, renda variável, já tinha um pouquinho lá em ações, mas eu queria entender um pouco melhor, né? Porque eu estava tão focado na faculdade que eu não tinha tanto tempo para estudar. E eu lembro muito bem que eu cheguei no Banco do Brasil e a gerente do banco que me atendeu, quando eu perguntei sobre LCI, eu percebi que ela tinha muita dificuldade em tratar e explicar o que era uma LCI. Eu só queria saber o que era, né? Uma letra de crédito imobiliário. Mas nem mesmo o significado da sigla, na época ela soube me explicar. E aquilo me fez ficar pensando, se a gerente do banco tem dificuldade de me explicar sobre o que é uma sigla, né? Que é um produto, né, de investimento que a gente tem à disposição, imagina um investidor médio brasileiro. E aí aquilo me despertou muito interesse na área das finanças, principalmente para trabalhar com isso, porque eu comecei a notar que a gente tinha muito conteúdo, já estava começando a ter conteúdo na internet, porém não era tão falado ainda entre as pessoas, né? E quando eu estava na faculdade de engenharia, e quando eu descobri um pouco mais sobre as finanças, eu fiquei muito interessado e fui buscar esse conhecimento quase que por conta própria, né? Então comecei a estudar muito, ler muito livro, Pai Rico, Pai Pobre, o clássico, né? Esse é clássico, né? Esse é clássico, né? A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Essa eu quero ler. Eu te falei já ali fora que a gente tá na minha fila, hein? Essa é importante. Essa recomendo, inclusive, para quem está nos assistindo. É um livro gostoso de ler, leve? Muito leve para ler, leitura fluida, fácil, livro de cabeceira. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui vai gostar muito de ler. E leitura é importantíssima, né, cara? Importantíssima, né? Porque pega no principal, que é a psicologia, né? Então eu fiquei pensando naquela época, né? Nossa, imagina as pessoas, né? Imagina a população no geral, o desconhecimento que tem em relação às finanças, né? Então eu notei que
eu senti algo maior ali, de que eu poderia estar contribuindo de uma forma mais interessante para a sociedade, para as pessoas, e vendo uma oportunidade para mim mesmo, né? E eu comecei a ter a minha consultoria própria, mesmo na faculdade, né? Caramba. Então, foi terrível. Eu acho que foi a partir de lá que eu comecei a perder cabelo, porque, mesmo, olha, cara? foi terrível. Isso com terrível. quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter, hoje eu tô com 29, né? Cara, novinho, cara. 2015, vamos dizer, eu tava com 18 anos. Já estava começando interessado a entender sobre investimentos, né? interessado em entender sobre investimentos. Naquela época o pessoal curtia, ia pra festa, bebia, e eu lembro que eu trabalhava tanto que eu queria estudar tanto sobre finanças para já começar a trabalhar, fazia estágio em engenharia, né? E aí eu comecei a ter uma consultoria própria, minha, e comecei pequeno, atendendo ali amigos, parentes, né, pessoas próximas principalmente, e aí foi evoluindo, né, até que em 2020 deu uma oportunidade na Suno, né, de ter um summer job, como eles chamaram, que era um estágio temporário. Me inscrevi, nem estava com expectativa de passar, acabei passando nesse estágio, fiquei feliz da vida, porque a Suno já era uma empresa que eu acompanhava antes. Sim, eu né? também, cara. E eu acho que na vida a gente tem que ter um pouco de sorte também, né? Eu acho que, assim, faz parte um pouco. E na época eu tinha aberto uma vaga na consultoria, e aí, né, na época o profissional que estava me acompanhando ali no estágio me convidou, né, me chamou, fez uma entrevista comigo, na época fui entrevistado pelo Felipe Tadevaldi. Ah, legal. Pelo Felipe Tadevaldi. E Eu gosto muito dele, cara. gostaram de mim. Dizem que ele é o homem das cavernas, porque ele não aparece Ninguém muito. conhece ele, cara. Nossa. Pouquíssima gente conhece ele. Eu não conheço, tá? Eu nunca entrei numa reunião com ele que eu visse o rosto dele. Como é que pode isso, né, cara? O pessoal fala isso. Como é que pode, né? O José falou, todo mundo. Como é que E pode? o cara é muito bacana. Eu vejo os posts dele, eu acho muito legal. Não, ele é muito influente, né, nas redes sociais. E fui entrevistado por ele. Na época ele me fez pergunta de fundo imobiliário, assim, umas perguntas muito específicas que eu pensei, nossa senhora, essa vaga não é para mim, porque era pergunta muito difícil, mas no final deu certo e tô lá até hoje, né, já atendi mais de 300 clientes aí aproximadamente e hoje eu sinto que foi por enquanto, né, sou muito novo, mas uma trajetória bem legal, assim, acho bem interessante, acho que era o que eu queria, né, impactando de alguma forma as pessoas, né, trazendo essa educação, e isso para mim não tem preço, assim. Isso aí você com 29 anos, assim, já com conhecimento muito bacana sobre investimentos, é muito legal porque você acaba ajudando as pessoas a entender melhor onde alocar seu dinheiro de forma segura, assim, entre aspas, porque a gente não tem como dar segurança de nada, porque são fatores externos. A empresa às vezes está ali com um conceito bem determinado, com uma governança corporativa muito boa, assim, com um conceito, mas às vezes uma crise. Às vezes uma sanção política de um país que ela exporta e não sei o que afeta isso tudo. Isso não é uma coisa que dá para ser uma tragédia, Deus me livre e guarde, mas são coisas que são externas. Isso pode acontecer com qualquer negócio, até um escritório que seja. Mas assim, o que vocês fazem é pautar o melhor possível do investimento para que eles possam ter um maior número de seguranças, assim, itens seguros, para que possam investir o seu dinheiro, né, e ter um retorno. Como é que funciona essa questão de como é que você avalia assim uma empresa, um ativo, para que ele possa colocar na carteira do Vitor? Legal, excelente pergunta, Mário. Acho que principalmente, até pisando um pouco mais atrás, é importante, antes de mais nada, o investidor entender o papel de cada classe de ativo na carteira. Todas as classes são importantes e são pertinentes para estar compondo uma carteira. Sim. Porém, não é todo mundo não é para todo mundo que vai fazer sentido você ter ações, você ter fundos imobiliários, você ter ações internacionais. Pode ser que para alguns investidores realmente não faça sentido. Por isso que antes de mais nada, antes de você começar a investir em ações principalmente, é bom você ter um alinhamento de expectativa do que você espera daquilo
e do que aquilo pode estar entregando dentro das circunstâncias que um ativo, que uma ação, que um fundo imobiliário ele vai estar inserido. Sim. Por exemplo, eu vejo muito investidor entrar em ações, não vou nem falar de trading aqui, né, porque tem muita gente que já começa no trading e... Me achei! E às vezes pega um momento de mercado que é até favorável, né, e o cara acha que é um gênio, né, poxa, tô fazendo só escolha boa, né, e na verdade não é bem assim, né? Porque quando o mercado vira, é que você vai ver quem entrou pelo motivo correto e que estava com a expectativa alinhada e quem estava naquela ilusão, né? Você já viu, não sei se você já viu aquela curva de Laffer, sim, né? sim. Que mostra exatamente quando você começa a investir, as coisas dão certo, você se sente o gênio. Né? Você se sente o melhor cara do mundo. Como é que o pessoal dá mole nisso? Eu sou o cara. Totalmente. E aí chega um momento que você começa a entender um pouquinho mais e a sua confiança cai lá embaixo, cai lá na mínima. Porque conforme você entende mais, você vê que, cara, eu não sei nada, eu tô percebendo que na verdade isso não é para mim. E aí, um tempo depois, e é aqui que infelizmente a maioria das pessoas, investidores, né, dentro do nosso universo, acaba não chegando nessa parte, que é, você chega num patamar de conhecimento que sim, né, que você começa a ter mais confiança e entender mais do negócio, e aí você se sente mais confortável. Sim. Né? E eu acho que antes de mais nada, né, quando você vai comprar uma ação, é importante ter esse entendimento de que uma ação não é um papel que você está comprando, você está comprando um negócio. Né? E esse negócio, ele não necessariamente está sendo cotado ali na tela que você vê no valor que ele deveria estar valendo. Então, muitas vezes você vai comprar uma parte daquele negócio por um preço muito abaixo do que ele deveria estar valendo. Né? E aí, claro que isso não é um trabalho simples, né, de encontrar quanto que um ativo deveria estar valendo, mas o mais importante do que isso, né, é que o investidor ele não tem aquela paciência, né? Que o Charlie Munger fala muito isso, né? O resultado não está na compra ou na venda, está na espera, né? Então você pega grandes investidores, uma das grandes características deles é a paciência, tem em comum para todos eles. Né? Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, né, eu acho que são esses pontos que o investidor, antes de mais nada, ele tem que ter um entendimento antes de começar na renda variável, para ele não se machucar. Você indica o quê? Que a pessoa comece um pouco mais devagar, entender qual é o seu perfil, né? Porque até às vezes o iniciante não sabe qual é o seu perfil, né? Quem não teve experiência ainda com uma renda variável, às vezes, ou ele já acha que tem que ganhar muito dinheiro rápido e a renda fixa paga pouco, porque ele vê os outros jogando dinheiro no tigrinho, joga na pirâmide, joga onde mais? Esses bets da vida aí. Tudo, né? Agora o que mais tem é bet, né? Cara, como é que pode um tanto nome de bet, cara? Né? Como é que pode isso, cara? Essa é a grande diferença da bolsa para esse mercado de apostas. Porque a bolsa não é uma aposta. Apesar de que muita gente acha. E começa assim. E por isso que se machuca depois. A bolsa você está investindo num negócio, você está comprando participação numa empresa. A aposta, você aposta que o seu time vai ganhar por um determinado placar. Você vai ganhar no segundo tempo, vai fazer um gol de cabeça, vai não sei o quê. Sim. Você pode dizer que isso tem uma análise, mas tem um fator de sorte aqui que é muito alto. Né? Enquanto você investir, né? Claro que às vezes uma empresa pode performar muito melhor do que você estava imaginando lá atrás, ela pode surpreender. Isso acontece. Mas quando você faz uma análise fundamentada, pautada no value investing, que a gente estava conversando, a chance de você cometer um erro aqui é muito mais baixa. O risco sempre vai existir. Mas você mitiga o risco, né? Você mitiga. Então é o que o Buffett fala tanto de margem de segurança, né? Você comprar aquele negócio por um preço muito abaixo do que ele deveria estar valendo. Está descontado, né? Está descontado. Exatamente. O que é Fala, pessoal, o que é esse famoso termo value investing? O value investing nada mais é do que investimento em valor, né?
É um conceito muito difundido pelo Warren Buffett, né? Ele começou muito com o Benjamin Graham, que inclusive foi professor do Warren Buffett, né? Pouca gente sabe disso. E ele até né, é um grande difundor do Value Investing. E o Buffett, né, ele trouxe isso mais à tona, e até pelo patrimônio que ele construiu. Então isso acabou ficando muito mais falado, né? Mas basicamente o Value Investing é você investir em boas empresas a bons preços, né? Então o que é investir em boas empresas a bons preços? Empresas que têm um grande potencial de geração de caixa, que têm margens elevadas, né, que têm potencial de ter crescimento de receita, de lucratividade, e você pagar um preço, pelo menos, o Buffett fala muito isso, pelo menos justo por aquele negócio, né? Porque aquela empresa que tem essas características, que tem vantagens competitivas naquele setor que ela atua, dificilmente você vai estar fazendo um mau negócio olhando para longo prazo aqui. E naturalmente, o preço, com o tempo, a probabilidade maior é de que ele tenda a estar convergindo para aquilo que a gente chama de valor justo, né? Então, basicamente, o Value Investing é você comprar por um preço muito abaixo do que aquele negócio deveria estar valendo. Mas como é que analisa isso? Porque assim, às vezes tu olha assim, tem uma gama enorme, né, de ações, né, que possam existir na bolsa, né? Tem as ETFs, tem vários tipos, e tem ações que são boas pagadoras de dividendos, né? Ações de crescimento, ações de valor, né? Assim, que existe. Eu acho que classifica muito nessas áreas, né? E fundos imobiliários, que todos estão listados em bolsa, né? Tem o BDR, e assim, como é que você consegue identificar através de tantas empresas assim, cara, como que eu vou escolher essa empresa aqui? Vocês veem por setor, vocês veem qual setor que está propenso a crescimento, e vocês falam assim, cara, vou analisar as empresas daqui. Ou vocês, não sei, como é que olha? Porque é curiosidade, sabe? Tem muita empresa, são quantas empresas listadas assim, sabe mais ou menos assim, quanto tem, cara? Aqui no Brasil, eu acho que já estão se aproximando de 700. E nos Estados Unidos, a gente já tem mais de 6 mil empresas listadas. É muita coisa. É muita coisa. E vocês analisam empresas de fora também, né? Também. Como é que o investidor comum vai analisar isso? Não é um trabalho fácil e não existe fórmula mágica, né? Esse é o grande ponto. Tem muito investidor que acha que existe fórmula mágica, né? Vai encontrar padrões lá nas empresas que, poxa, isso vai garantir o sucesso a longo prazo, né? Até tem um termo para isso, né? A gente tem até a fórmula mágica do John Greenblatt. A gente tem a fórmula mágica do John Greenblatt, né? Que é muito falada, em que você parte daí para o Factor Investing, né? Então você tem determinadas características que são comuns a determinadas empresas, e isso, quando se olha, né, se compara com o índice em geral, isso fez essas empresas acabarem performando, em média, né, melhor a longo prazo. Isso é o Factor Invest. Mas como que o investidor comum ele vai analisar tanta empresa? Eu diria que é um trabalho quase que impossível, a não ser que você se dedique só para isso. Então, para quem é médico, para quem é engenheiro, para quem é administrador, não vai ter essa capacidade de analisar centenas, dezenas de empresas. Então, muitas vezes, o que o investidor pode fazer para começar a investir em bolsa é ele ir naquilo que ele tende a entender mais, né? Então, Warren Buffett ele fala muito do círculo de competência. Então, no que você tem mais domínio? Então, vamos dizer que você seja da área da saúde. Talvez você conheça melhor sobre as empresas do setor de saúde, entenda quais estratégias que elas estão adotando. Então, talvez um caminho para você começar é entendendo um pouco mais essas empresas desse setor. Porque dificilmente você vai ter capacidade para analisar todos os setores da bolsa. Muita coisa, né? Os próprios analistas, né, eles ficam especializados em determinados setores. Então, pensa, vai ter um analista que vai estar o dia inteiro estudando um setor, estudando as empresas daquele setor, conversando com pessoas daquele setor, conversando com diretores, com gerentes, com pessoas que estão atuando naquelas empresas. Então, como é que um investidor comum vai
ter capacidade para isso é muito difícil. Então, por isso que muitas vezes tem o trabalho dos analistas, né, que acabam contribuindo, trazendo recomendações, e o investidor lá no final vai tomar a decisão, né, se ele se sente confortável em investir naquela empresa que o analista está recomendando, muitas vezes ou não. Eu acho que é muito importante para o investidor ter um mínimo de entendimento sobre determinada empresa, justamente para ele se sentir mais confortável nesses exemplos que você trouxe, né? Poxa, pandemia em 2020, né? Eu vi um desespero enorme, tipo assim, a bolsa caindo 40%, 50%, os investidores, muitos investidores saindo em massa. Realizando prejuízo forte, né? Realizando prejuízos, sendo que para quem investe para longo prazo era um excelente momento para estar comprando. Tá botando, né? mais dinheiro, né? Exatamente. E aí, Mário, dentro da composição de um portfólio, né, é importante você ter essa diversificação, né? Então, quando você já investe em ações, é importante você ter empresas de diferentes setores, só que aí, realmente, assim, eu acho que é muito necessário, nesse caso daí, eu diria que é muito necessário você ter, né, um auxiliar de um profissional Sim. que vai estar ali justamente para estar te amparando e, eventualmente, trazendo recomendações e para você estar avaliando no final, né, se faz sentido para sua carteira ou não. Porque que nem tu falou assim, já é difícil para vocês, né, que é um número, aí cada um vai se especializando num setor, que nem você falou, o cara tem mais expertise. Às vezes um cara ali de dentro que está na área médica, ele já conhece como funciona aquele hospital, aquele grupo, a governança corporativa, a gestão, né, como trata as despesas. O cara já fala assim, cara, esse hospital gasta muito, esse grupo é muito estranho, esse grupo é muito certo, trata o investidor muito bem. Aí o cara começa a estudar mais, né, tem uma expertise. Exato. E assim, como nem você falou, os fatores externos que existem, eles assustam muito, né, e o investidor, que é aquele que está ali quietinho, ele ter a chance de aportar mais, entender que aquele é um momento, ele já passou por uma outra crise, sabe que tudo voltou ao normal, e o pessoal cai de efeito manada mesmo nesse cenário, assim, quando acontece, ou uma notícia, ou sei lá, o dólar sobe muito, o pessoal fica desesperado, vamos mandar o dinheiro embora, eu vou tirar o dinheiro aqui do Brasil. Como é que tu vê isso, assim, essa questão? Como é que é a psicologia do investidor? Eu lembrei de uma história. Em 2020, na pandemia, Sim. para quem já investia vai lembrar muito bem que o dólar quase bateu R$6. Foi, cara, fiquei assustado naquela época um pouco. Então, para o investidor pessoa física, o que aconteceu? Eu via muitos investidores, por exemplo, deixando de investir no exterior, né, deixando de fazer remessas, porque achava que o dólar estava muito alto, né? E, coincidentemente, teve diversos ativos lá fora que performaram de 2020 até hoje, 2024, né, no ano 2024, muito melhor do que a queda que o dólar teve. Na verdade, eu não sei nem se dá para dizer que é uma queda, porque a gente já está vendo o dólar muito, muito elevado. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim como a gente vê esses comportamentos, que eu diria até irracionais, muitas vezes até emotivos, né? Porque, poxa, você vê o dólar disparando, e aí você deixa de investir no exterior porque o dólar está alto, sendo que podem ter excelentes oportunidades lá fora. Então, a capacidade da empresa, né, em geral, o resultado é muito superior do que a volatilidade da moeda. Mas, de tempos em tempos, isso se repete. Tem um dado bem interessante do mercado norte-americano, que eu acredito fielmente que dá para a gente replicar até aqui no Brasil. Um levantamento da Bolsa de Nova York, da New York Stock Exchange, levantou que, em média, o investidor mantém as ações em carteira lá durante 5 meses. Hoje, atualmente, né? Então, em média, o investidor deixa um ativo em carteira durante 5 meses. Essa mesma empresa, em 1960, né, mostra dados de que, em média, o investidor mantinha durante 15 anos. Caramba!
que está acontecendo, né? Será que talvez é porque a gente tenha muito mais investidores em bolsa? Será que é porque a gente tem muito mais informação à nossa disposição? Né? Existem várias perguntas para isso, mas esse é o fato. O investidor hoje, ele olha muito mais para o curto prazo do que o investidor médio lá em 1960, 1950. Né? Hoje a gente é bombardeado por informações. A gente entra na rede social, a gente já está vendo centenas de informações ali ao mesmo tempo. É verdade, está muito rápido, né? Tá Te muito deixa rápido. até confuso, né? Você às vezes até perde a sua própria análise. Você não confia até na sua própria análise, porque tu fala assim, caramba, será que eu estou pensando certo? Que você olha o cara da opinião A falando diversas formas aquela mesma opinião. Pô, é difícil, né? Como é que faz para tu segurar a onda nisso aí? Virar o homem das cavernas, tem né? que ser. Não entrar mais na rede social é difícil, né? Eu acho que hoje a gente é muito... Eu vejo as pessoas sendo muito dependente. influenciáveis. Sim. Muito influenciáveis. E a ganância é muito alta. As pessoas querem que a empresa... Como é que pode, cara? Agora parando para pensar assim, a gente vê. O cara quer... É difícil ganhar o dinheiro dele, né? É suado a gente ganhar o dinheiro, não é fácil. A gente tem que pensar, fazer estratégia, trabalhar mais, se dedicar, se especializar, buscar mais clientes. É um trabalho árduo. Aí você vai ganhar um dinheiro. Aí você quer que a empresa que você investe triplique a operação dela para que você triplique teus lucros. Se você consegue triplicar seu tempo, da mesma forma que você quer que ela triplique seus resultados, para você eu ter a sensação, cara, me achei, essa empresa é muito boa. E, poxa, a empresa é igual a gente. Ela tem processos, né? Ela tem vários fatores, né? Tem até o dólar atrapalha ou ajuda, né? Na Exatamente. questão da importação ou da exportação, dependendo do que for. E assim, às vezes a gente tem uma tragédia, tipo o que aconteceu agora no Sul, que ficou aquela especulação do arroz, que aconteceu. Alguém esperava aquilo? O produtor de arroz esperava isso, né? Mesmo a gente tendo um estoque, mas acaba tendo a escassez do produto, né? Um pouco mais, o preço eleva. Isso não é esperado, a gente não tem isso. Acaba assim, vai ter uma enchente agora aqui, que vai pegar semana que vem. Não tem como a gente saber. E às vezes o próprio investidor ele não tem essa paciência, né? Que nem você falou agora mais cedo, paciência. A paciência que é o adubo da semente, né? Você não precisa ser um gênio. Você tem que ser um sobrevivente. Eu gosto muito dessa frase. É legal. É de um autor desconhecido, não sei de quem é. Repete ela aí de novo. Você não precisa ser um gênio. Você precisa ser sobrevivente. Eu achei... É uma frase muito interessante, né? Eu acho que ela mostra muito esse exemplo que você trouxe, Mário, justamente nesse contexto, eu diria até no contexto atual, né? Assim, até das últimas semanas, né? Quando a gente observa um pânico generalizado, né? Um risco doméstico muito alto, muitas pessoas falando, o Brasil não vai dar certo, a gente, né, nunca vai conseguir ser um país de primeiro mundo. A gente vê, né, muitas pessoas falando sobre isso, e é nessas horas que muitas vezes estão as oportunidades. E isso é muito contra-intuitivo, né? Só que o investidor, ele não precisa, eu acredito que ele nem vai conseguir, né, entrar no melhor momento de mercado. Isso é muito difícil, né? É o market timing, né, que termo tão difundido, né? E eu acho que para o investidor ele vai ter muito mais tranquilidade quando ele conseguir ter o entendimento de que o resultado vai vir a longo prazo. Só que para isso você vai pagar um preço, no sentido figurativo. Qual que é esse preço? É essa volatilidade, né? É ver às vezes a bolsa ficar durante 5 anos andando de lado, né? Eventualmente vai ter um ano que ela vai compensar esses 5 anos, né, de custo de oportunidade, né, que você manteve o dinheiro ali, o seu dinheiro não rendeu, eventualmente pode acontecer. Então, para o investidor,
eu acho que quando ele chega nesse grau de amadurecimento, é quando ele consegue dormir tranquilo e passar melhor, né, por esses momentos de maior volatilidade. E aí ele vai conseguir identificar quando o mercado estiver subindo, quando tiver já 3, 4 anos subindo, ele vai ver um monte de gente entrando, achando que vai ganhar dinheiro fácil, pode ser que no início até ganhe, e ele vai olhar para aquilo e vai pensar, nossa, quando esse mercado virar, essas pessoas aí não vão aguentar, não. Não vai ter emocional para isso. É verdade. A gente vê isso acontecer, assim, a história ela não se repete, né? Mas ela rima ao longo do tempo. Ela rima, né? Ela rima. Então, eu acho que o investidor, ele, ainda mais no Brasil, né? Hoje, se a gente observar, 70% dos investidores no Brasil entraram nos últimos 4, 5 anos, né? É muito pouco tempo, né, cara? É muito pouco tempo. E como que era esse cenário, assim, nos anos, pela tua experiência, assim, pelos teus estudos? Como é que foi evoluindo, assim? Quantos percentuais era até tal ano? Assim, como é que tá hoje? Até hoje, o potencial que ainda tem muito grande, né? É muito grande. De investidores a entrar. Hoje, né, se fosse fazer uma conta rápida, desculpa se eu errar muito feio, mas hoje vamos dizer que aproximadamente 2% da população brasileira hoje investe em bolsa, né? Enquanto se a gente pega países como Estados Unidos, né, esse percentual já chega próximo de 40%, 50%. Quase 50%. Né? Assim, claro que é uma comparação quase que injusta, né, porque a gente está falando de um país né, muito mais envolvido do que o Brasil, mas assim, 2% é muito pouco, né? Assim, convenhamos que de 100 pessoas, menos de 2, né, investirem em bolsa, conhecerem o mercado de capitais de fato, é muito pouco. Sendo que 70% desses começaram nos últimos 5 anos, basicamente. Então, muito pouco tempo, né? Não passaram por aqueles períodos de prova, como a gente chama, né? Que é o mercado andar de lado, apesar de que nos últimos 4 anos está muito próximo disso. Né? Últimos 4 anos, cara, de lado. Praticamente, se pegar de 2021, né, ali desde o início de 2021 para cá, finalzinho de 2020, o mercado andou bastante de lado, né? Então, isso foi mais duro, eu digo que isso é mais duro do que quem estava investindo lá na pandemia, porque na pandemia caiu rápido e recuperou. Foi. Né? Então, em menos de ufa, em menos de 3 meses tu já estava kit, né? Tudo aquilo que tu perdeu, tu recuperou. Verdade. Agora não, tu tá 4 anos vendo, para quem investe em renda variável, tá igual um seria, vendo a sua carteira andar de lado. E aí? Para esse cara que começou lá em 2019, 2020, e aí? Né? Ele não teve uma positividade ainda, né? Ele viu a queda, desesperou, voltou, ufa, agora vai. Aí tá lá na curva de Liffer, talvez ele esteja aqui nesse ponto da mínima, né? Na mínima confiança, quando ele já conseguiu talvez atingir um certo grau de conhecimento. Uma maturidade, assim, né? De mercado, né? Porque não é fácil, né, cara? O cara tomar pancada ali. A sorte que, caso ele tenha investido em alguma ação, né? Que se sobressaiu, né? Exatamente. Que pode ter tido isso também, né? Se você monta uma carteira com bons ativos, né? Dentro daquelas características ali que a gente acabou trazendo, e não sou eu que estou dizendo, né? Na verdade, quem fala isso é Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, grandes investidores já provados, né? Então, muitas vezes, você selecionando bons ativos, você consegue ter um desempenho superior ao mercado, eventualmente até bem positivo, mesmo com o mercado em queda. Então, eu acho que tem determinadas características de empresas que, se você montar dentro ali da renda variável, você consegue estar obtendo um bom resultado. Por exemplo, mas nessa variação das ações, mesmo andando de lado, exemplo, quando uma ação é uma boa pagadora de dividendo, uma ação mais segura, né? Tipo de saneamento, às vezes de elétrica, que não cresce muito, anda de lado, né? Assim, muitas vezes, mas paga bem dividendos, um fundo imobiliário, que também paga bons dividendos mensalmente, né? Dependendo. Elas, nesse cálculo, conta esse dividendo ou ele conta só a valorização de ação? Porque acaba ele podendo comprar mais ações, né? Tipo uma bola de neve, né? Em tese deveria contar, né? Porque o dividendo ele nada mais é do que um retorno sobre aquele investimento que você está fazendo. Então, eu acho que isso é legal você trazer, Mário, porque às vezes o investidor vai olhar para a carteira de fundo imobiliário dele
e ele está lá investindo durante 3 anos. Aí ele vai comparar a posição que ele tinha 3 anos atrás. Vamos dizer, tinha uma carteira de R$50 mil em fundo imobiliário 3 anos atrás. Vamos dizer que ele aportou R$20 mil ao longo desse tempo. Ele está com uma carteira agora de R$70 mil. O cara vai dizer, pô, isso aqui não está me rendendo nada. Só que se ele observar o quanto que pagou em dividendos, muitas vezes ele se surpreende. Sim. Né? Porque ele esquece de botar os dividendos na conta. Né? O mesmo vale para as empresas que pagam dividendos. Porque aquilo ajudou ele a comprar mais ações, né? Exatamente. Aumentou o seu armamento, né? Exatamente. Né? Já aconteceu isso lá na consultoria comigo, né? O investidor, ele olhar para a carteira dele 1 ano atrás, olhar para agora, primeiro que já é muito curto prazo, né? Para tu tirar alguma conclusão, pô, já tem que estar pelo menos, eu diria, 3 anos, Sim. 4 anos ali investindo para você comparar a sua carteira e ver se realmente a estratégia que você adotou está surtindo algum efeito. 1 ano é muito pouco tempo. É, muito pouco. Mas aí ele foi me mostrar, aí a carteira dele tinha subido 5%. E aí a gente foi comparar com o mercado, né? Naquele período lá atrás, até aquele determinado momento, o Ibovespa tinha caído 6. Então, tipo assim, pô, primeiro que ele já está positivo, né? Em relação ao mercado. Já está, pô, em 1 ano, o cara conseguiu gerar um alfa ali de mais de 10%, né, em relação ao mercado, é excelente. Claro que assim, como eu comentei, muito pouco tempo para tirar alguma conclusão. Mas o discurso dele era, pô, minha carteira não está rendendo nada, rendeu 5% nesse período. Assim, meu amigo, olha para fora para tu ver. E aí a gente colocou os dividendos na conta. Porque ele só estava olhando a posição de patrimônio, né? Do patrimônio pelos preços dos ativos. E aí a gente botou mais os dividendos, deu 10% a carteira dele. Que legal, que era uma carteira focada em dividendo. Né? Então é natural que uma boa parte do seu retorno vai vir através dos dividendos. Sim. E aqui ele comprou mais ações, foi aumentando seu portfólio. Aumentando o portfólio. E o legal do dividendo, né, assim, dos fundos imobiliários, das empresas que pagam bastante dividendos, né, setor financeiro, setor elétrico, setor de saneamento também paga bastante, é que quando você vê a desvalorização do preço dos ativos, e você vê que muitas vezes o dividendo está constante, o investidor percebe isso e pensa, ué, se a cotação está caindo, mas o meu dividendo está constante, então na prática não está mudando o fundamento disso daqui. Verdade. Né? Isso acontece muito com o fundo imobiliário. E aí você vê a oportunidade de comprar aquela renda passiva por um preço mais barato ainda. É um desconto, né? Uma liquidação. Até as ações entram em liquidação de vez em quando, né? Entra, pô, totalmente. Não é só roupa, não é só eletrônico. Ah, não é. Eu brinco muito com os meus pais sobre isso, né? Porque eles não têm conhecimento sobre ações, né? Mas eu brinco com eles, né? Eles gostam muito de promoção. Eles veem uma promoção lá na revista, eles vão no mercado, querem comprar. Impressionante. E as ações são a mesma coisa. Só que eu acho tão interessante que o investidor, ele olha para uma ação caindo, ele fica preocupado com aquela ação caindo. Ele deveria pensar, cara, isso é igual no mercado. Eu estou tendo a chance de comprar o mesmo produto, né? Não mudou nada, vamos dizer, com aquela embalagem de arroz. Não mudou nada, aquele arroz continua a mesma coisa. Ele está 30% mais barato. Sabe por que eu vejo isso? O que eu acho é porque o produto, quando a gente compra, ele é tangível, né? Ele tá ali, eu pego na minha mão e levo para minha casa. Tá na minha mão. A ação não. A ação você aporta o dinheiro e você depende da empresa funcionar bem. E as pessoas acham que quando tá caindo, é lá, tá caindo, tá quebrando. Mas não entende por quê. Às vezes o pessoal reserva lucro, né? Tem vários fatores que possam determinar isso, mas é normal de mercado. O mercado não sobe assim, né? Não é igual um balão. Ele vai, vai descer, sobe, vai. E o pessoal às vezes não entende isso, né? Que acha que quando cai entra o pânico, né? E quando o pessoal vai no mercado é tangível, né? Eu gostei dessa palavra, tangível, né? É. Só que se você parar para pensar, o mercado de ações, né? Claro que tem muitos fatores ali, tanto intrínsecos à empresa quanto extrínsecos, né? Que ela não vai ter capacidade de gerir. Sim.
Mas se você entende aquele negócio, e entende que ela tem capacidade de geração de caixa, essa geração de caixa não está nem aí se a cotação lá no mercado está caindo 20%, 30%. O que importa é a empresa. Isso é festa externa, Então, isso é coisa dos outros. A tangibilidade aqui entra talvez num sentido mais figurativo. Sim. Que é o você entender o que você está comprando de fato ali. O que as pessoas olham, elas pensam que é papel. Entendeu? É um papel. Botei o meu dinheiro na mão dos outros aí, não vou deixar a sorte te contar. Essa é a questão. Assim, e é tudo chancelado, né? Pela CVM, né? Isso tudo é bem controlado, tem auditorias, né? Tem tudo isso melhorou que bastante, analisa as empresas, né? Melhorou bastante. Claro que a gente não está imune, né? É verdade. Tu viu agora aí a lojinha aí? Americanas, né? Uma tal Americanas, né? Isso acontece, né? Só que tem, né? Assim, eu acho que para quem entende muito consegue identificar, né, balanço de empresa, demonstrativo de resultados. Tinha um caso curioso dentro da Americanas, que a empresa gerar, em determinado momento, lucro líquido e não está gerando caixa. Tipo, isso acontece, isso contabilmente isso é possível acontecer, né? Não vou entrar aqui em detalhes técnicos, mas isso é possível. Mas, curiosamente, no caso da Americanas, né, era reportado muito lucro líquido por muito tempo e ela não gerava caixa. Como, né? Então, tu olha para aquilo e pensa, ué, o que está acontecendo aqui? Tem algo diferente. Então, para o investidor, onde, né? Para o investidor que tem o mínimo discernimento, ele já ia olhar para aquilo, já ia fazer uma filtragem. Opa, talvez eu não quero isso daqui para mim. É importante olhar a geração de caixa das empresas, né? É bom olhar todos os números, né? Quais os pontos principais que você olha através do balanço, assim, de forma bem leiga, assim, os principais pontos que você olha, assim, para analisar uma ação? Porque, como um trabalho sério da Suno, vocês que são as pessoas da Suno. A Suno é uma empresa, claro, mas vocês que são a Suno. Fazem a Suno acontecer. E isso tem credibilidade no mercado. Exato. Quais são os principais pontos que você olha assim, cara, eu olho esse cenário aqui, esses pontos aqui dentro de um balanço, como que eu olho assim, para mostrar ao pessoal que existe, por que se procura uma boa empresa? Eu não sou, só fazendo disclaimer, né, que eu não sou analista, né, mas eu, como investidor, pessoa física, sim, tem alguns indicadores ali que para mim são alguns números são essenciais, assim, de eu estar olhando numa empresa, né. Claro, como eu comentei, não existe regra mágica, mas assim, acho que tem pontos aqui importantes que dá para resumir bem. Já comentei de margem, né? Então se uma empresa tem uma margem grande consistentemente por muito tempo, isso é um forte indicador de que ela pode ter uma vantagem competitiva durável ali dentro dela, né? Endividamento, eu acho que isso daqui é bastante importante e muita gente negligencia. Eu lembro quando a gente estava com a taxa de juros em 2%. Nossa, quando fala de taxa de juros de 2% no Brasil é até difícil de acreditar, né? Existiu isso, cara. Nem parece ser verdade. Deve ser 2% de quê? De quê? Ao mês? Pois é, de né? De cartão, de crédito? Só se for isso, né, não, gente? Cartão não, quem dera que fosse também, quem dera. A gente está acostumado a ver isso. Né? 2% ao ano, né, de taxa Selic no Brasil, isso é impressionante, né? E eu lembro muito bem, né, que na época, muita empresa estava se alavancando, né? Principalmente empresa de varejo. Poxa, essa é brava. Só que é impressionante, assim, como até gestores profissionais, né? De grandes empresas, muitas vezes, eles podem acabar achando que aquela taxa de juros pode se perpetuar por muito tempo e acabam fazendo más, né, decisões ali. E a gente viu isso muito acontecer. E aí, quando o mercado virou, né? Quando veio a inflação, o Banco Central começou a subir juros, né? Infelizmente, diversas empresas aí começaram a perder uma boa parte do resultado por despesa financeira, né? Como é que pode, né, cara? Então, isso é um indicador de endividamento, é muito importante olhar. Né? Taxa de rentabilidade, eu acho que isso é um pouco básico, né? Tanto o ROI quanto o ROIC, né? Eu acho que são indicadores muito importantes, cada um com suas características ali. E eu acho que principalmente liquidez, né? Ver se a empresa tem uma disponibilidade boa para passar por momentos mais desafiadores, né? Eu acho que isso é um ponto bastante essencial.
porque nem sempre o mercado vai estar favorável para a empresa e, poxa, infelizmente a empresa é muito boa, está num excelente setor, e às vezes por um curto período de tempo o mercado vira e a empresa não consegue se manter de pé porque não tinha uma capacidade financeira para estar Se honrando manter, né? as despesas ali no curto prazo. Então acho que essas seriam as principais: margens, grau de endividamento, rentabilidade e solidez financeira, né? Eu acho que esses são os pontos, só fazendo disclaimer, né, que eu não sou analista, Não, como mas o eu Vitor como faz investidor, quando você olha, né? exatamente, eu como investidor são pontos importantes, independente da empresa já ter sido analisado ou não, né? Porque Então, você não vai escolher uma empresa ali porque você gostou da logo dela, pô. Não é só por exatamente. isso, né? Ah, gostei que ele é azul. Não, tem um fundamento que você entende para você, porque às vezes a tua análise é outra, né? Você tem uma perspectiva de análise de uma ação. Porque assim, cada um tem, às vezes, eu vejo muito no mercado que as pessoas têm essa questão dos gostos, né? Ah, eu gosto muito de ação de crescimento, né? Os small caps, né, que o pessoal fala. É assim, e o pessoal, ah, não, eu gosto de ações de valor. Ah, eu gosto de fundo imobiliário. Fundo imobiliário eu gosto de tijolo, eu gosto de fundo imobiliário. Aí já dentro do fundo imobiliário já tem o tijolo, já tem o crédito, né? Já tem a logística, já tem um montão de coisa, né? Aí tem o BDR, as ações no estrangeiro, né? A BDR até que não tem muito tempo, né? De funcionamento no mercado, Se né? Isso. popularizou mais, né? Mas ela tem desde quando? Lembra, mais ou menos? Não Acho vou que ela não saber tem te muitos anos, dizer, não. só que a maior parte das BDRs surgiram nos últimos 3 anos. É. Até curiosamente, né? Tem muito investidor que gosta de ter uma gestão mais passiva da carteira através do investimento em ETFs, né? ETFs. É. E mais recentemente surgiram muitos BDRs de ETFs. BDRs de ETFs. Então, para o investidor que busca ter uma exposição ampla, eventualmente no mercado norte-americano, mercado europeu ou em algum setor em específico, hoje você já consegue fazer através da própria Bolsa Brasileira. Tá muito fácil investir hoje, né? Impressionante. Eu acho que esse que você falou dos 5 anos, que os investidores vieram muito para o mercado, é porque eu acho que também pela falta de informação, a internet também ajudou muito a disseminar isso, é a questão da dificuldade que tinha para investir, né, cara? Porque em ações, né? Porque antigamente como é que investia em ação? Era uma coisa mesma coisa, assim, a viajar para o exterior. Era uma coisa que fala assim, cara, é impossível, é só para rico, né, milionário. E hoje eu acho que com a internet, assim, disseminando, as corretoras vieram para ajudar também a democratizar um pouco mais isso. Eu acho que entrou muita parte disso, né? Porque a gente viu aqueles caras no telefone, compra, não sei o quê. Pô, aquilo ali, eu acho que o acesso àquilo era difícil, né, um pouco, né, para o pequeno investidor, né? Para quem está começando, ainda mais às vezes na dureza do dia a dia, né, da vida. Era um universo muito distante, restrito, né? Era para quem era muito voltado para a área, né? Exato. Hoje eu acho que a informação, né, a Suno aí, outras empresas também no mercado ajudam com seus artigos a como investir, como abrir uma conta numa corretora, por quê, procurar bons ativos. A Suno mesmo tem ótimos ativos, né, cara, que tem dado excelentes resultados, né? Exatamente. Eu acho que assim, né, principalmente ali em 2018, 2017, a gente presenciou um movimento de grandes corretoras. Eu acho que a XP teve um trabalho importante nisso. Sim, teve. Né? Eu acho que a XP teve um trabalho essencial, até diria. Tirar da mão dos bancos só, né? Exato. E o banco, e esse pessoal não ficava nem em agência. Ficava num private, Era muito exclusivo. Como é que você, para você entrar seleto. No private, você tinha que ter uma renda de não sei quanto? O cara que tinha 5 mil, não tinha como. Era poupança, era capitalização. Toma capitalização aqui, ó. Exatamente. Você vai ganhar um carro. E ele nem sabe, o investidor nem sabia o que era capitalização. Ele nem sabia que ele estava deixando dinheiro na mesa ali. Sim. Esse é o ponto. Hoje, com a disseminação da informação, já é possível ter mais esse conhecimento. Mas eu acho que a partir ali de 2017, 2018, 2019 foi o ano que mais entrou pessoa física em bolsa. 2019, né? 2019. Foi um ano fenomenal. Coincidentemente, se a gente fosse falar de bull market, foi o último ano do bull market. Né? Então, eu acho que nada é por coincidência. Agora né? só o BIR tá aí. Exatamente. E aí, a gente via muitas corretoras, né,
com esse fenômeno de muitos investidores estarem buscando investir, zeraram as taxas de corretagem. Então isso facilitou muito, né, para as pessoas no geral poderem entrar e conhecerem mais esse universo. E aí começou a vir um boom de informações assim, ó, de todo lado, né, ali 2020. Eu me lembro em 2020, assim, quando a taxa de juros tinha caído muito. Nossa, era um fenômeno, né? Assim, quem não investisse era louco, era quase um FOMO, né? Um Fear of Missing Out ali, que estava gerando em todo mundo. Todo mundo tinha que investir de alguma forma. Dá um jeito. Dá um jeito, é. E foi muito interessante, assim, porque eu acho que historicamente, né, quando a gente olha para o Brasil, a gente, infelizmente, né, o histórico é de ser um país muito... Sim. A gente era um país muito rentista, né? Então os investidores aproveitavam uma taxa de juros que era muito alta, porque realmente não tinha nem estímulo para se investir em bolsa, né? Você pegar uma taxa de juros de 20% a 25%, né, como aconteceu no início desse século, realmente não tinha estímulo, cara, botar o dinheiro em bolsa ali. Agora não, né? Estruturalmente a gente já vê uma taxa de juros mais baixa, tá subindo, né? O juros futuro está em alto, beleza, mas se a gente olha, né, em retrospecto, né, a gente vê ciclos em que a taxa de juros realmente está diminuindo. Então, para o investidor buscar ter uma rentabilidade a mais, não tem como, né? Ele tem que buscar investimentos mais alternativos, né? Alternativos em relação à renda fixa, aqui que eu digo, né? Então, fundos imobiliários, né? Começou a surgir muito ali depois de 2016, 2017, né? Fundos imobiliários foi um fenômeno interessante. Então, a própria indústria, ela se desenvolveu, né? Hoje, fundos imobiliários, né? Assim, você pega, a gente está com aproximadamente aí, né? Uma aproximação de 280 bi, né? Em patrimônio do total da indústria de fundo imobiliário. Se a gente pegasse lá em 2015, isso não chegava nem em 2 bi. Aumentou Olha muito, isso, né, cara? Olha isso, né? Você pega o número de investidores, foi uma loucura, né? A gente está saindo lá de 2015 de 8 mil investidores, 7, 8 mil investidores, hoje já estamos com mais de 1 milhão de investidores. Só que número física, absurdo, né, cara? E a tendência é crescer, né? Tendência a crescer. A própria indústria também se desenvolveu, porque acaba sendo um ganha-ganha, né, para todos. Então você tem mais investidores, você tem mais liquidez, o gestor tem mais opcionalidade para aumentar o tamanho do fundo, então a própria indústria vai crescendo, né? Cresce o investidor, cresce a percepção de ganho. Percepção não, o ganho, né? Exato. E cresce também o potencial de novos aluguéis, né? Do próprio fundo, né? Eu acho que isso ajuda muito. Então, crédito para emprestar para empresas, o agro, para onde for, que for o fundamento daquele fundo, né? E como que é o da Suno? O da Suno é muito legal. Eu gosto muito do fundo imobiliário da Suno. Tem alguns fundos imobiliários lá da Suno, né? Eu acho que a Suno, né? Eu acho que a gente teve, modéstia à parte, né? Claro, a gente teve um papel muito importante, né, nesse contexto de educação, né, financeira. E, né, a gente teve a nossa asset surgindo ali principalmente em 2021, 2022, né? A gente lançou alguns fundos e lançamos FIINFRAs, fundos imobiliários, né, fundos abertos também, né, FICFIA. E é interessante, assim, Fiagros, né, mais recentemente também, através do SNEG 11, né, inclusive é um fundo aí que vem se destacando muito, né, e eu acho que a gente sempre foi muito cauteloso, né, em relação às nossas alocações, né, e a gente tem percebido até nesses momentos de maior volatilidade, né, de que o nosso próprio cotista, né, o investidor do nosso fundo, ele é tão educado que a gente até percebe, né, um movimento até muitas vezes contrário ao que acontece no mercado, né? Então a gente vê fundos, no geral, muitas vezes tendo uma volatilidade muito alta, né, enquanto alguns dos nossos fundos estão mais estáveis. Mais perene, ele fica mais... Isso não é muito... Claro, não querendo desmerecer o trabalho da gestão, acho que eles fazem um trabalho sensacional. Mas o próprio investidor, né, ele entra no entendimento, ele tem aquela educação necessária para saber no que ele está investindo, né? Então eu acho que isso foi bem interessante, esse movimento que aconteceu. Inclusive quem adota muito essa estratégia é o próprio Warren Buffett, né? Então a própria Berkshire Hathaway,
né, a Sim. companhia dele, se você observar até a cotação histórica, também tem essa característica, porque o investidor de Berkshire Hathaway, ele foi muito educado pelos ensinamentos do Buffett, né? Então, você vê esse fenômeno acontecendo tanto lá fora quanto aqui, né, muitas vezes. Não entra no desespero, né? Exatamente. Ele sabe que a partir dele ele vende paciência, né? Tempo e sabe resistir, né? Exato. Então os próprios investidores já estão educados, que nem você falou, a isso, né? Exatamente. Não é aquele cara aventureiro. Entra, claro, um ou outro, mas não afeta em nada. É como se fosse jogar sei lá, uma gotinha de água no deserto. Não afeta o todo, porque exatamente. a maioria está na mesma sintonia, né? Exatamente. Então eu acho que o mercado de capitais, ele tem aberto muita oportunidade, tanto para o investidor, quanto para a própria indústria, né, como um todo. Então, hoje o agro, né, a gente vê o próprio agronegócio muitas vezes captando através do mercado de capitais, né, esse fenômeno tem aumentado bastante, né. Eu acho que tem grandes desafios, né, acho que assim, o contexto atual é desafiador, mas no geral, né, quando a gente olha em retrospecto, né, de 3 anos, como a gente estava 3 anos atrás em termos de financiamento do agro, e como está hoje, né, a gente vê que a indústria está crescendo, Sim. ainda está embrionária, né, assim, lembra até um pouco os fundos imobiliários em 2015, né? Então, os fiagros, é como se a gente tivesse no 2016, vamos dizer assim, dos fiagros agora, né? Eles estão começando, mas tem muito espaço. Cara, né, e o agro no Brasil é um carro-chefe, né, cara, no mercado, né? 30% do PIB, né, cara? Então, assim, um motorzaço, né? E pouquíssimas empresas listadas em bolsa, isso que é impressionante, pois é, cara, isso que eu não vejo, porque assim, quando tu vê um fundo imobiliário desse, voltado para essa área, e estimula, porque, pô, assim, cara, é uma coisa que tá investindo ali. Tu vê o coração do Brasil sendo um agro, e aquilo fala assim, como é que eu participo disso? Exato. Eu tenho que ser um fazendeiro? Né? Eu tenho que ser, não dá para ser fazendeiro, eu não sei. Agora, no mercado, você não como investidor, então é muito bacana essa, que nem você falou. Então, a partir de agora está começando uma onda bacana aí de criação de investimento pro agro, né? Exatamente. Eu acho que o agro, ele naturalmente, ele foi buscando mercado de capitais também, foi uma alternativa de financiamento, né? Historicamente, a gente viu o agro muito dependente, assim, de bancos de desenvolvimento, né, do próprio BNDES, Sim. As cooperativas, as cooperativas, né, o Banco do Brasil também. E hoje a gente já vê esse movimento acontecendo para o mercado de capitais, né? Então abriu a porta, vamos dizer assim, e tem investidor, né, tem espaço, e é uma alternativa para o investidor pessoa física estar se expondo, né? Então a gente tinha algumas empresas ali em bolsa, né? SLC Agrícola, Brasil Agro, né? Tem a mais recente que abriu capital aí, a Boa Safra, Três Tentos. Então a gente vê ali algumas poucas, mas são pouquíssimas empresas. Para o tamanho do agro poucas empresas, né? Então agora os fiagros eles entram também como uma alternativa. Tem dado bons resultados. Exatamente. Tinha uma Renatec, não tinha uma empresa, uma nomenclatura dessa de... Risaterrax. Essa foi uma das primeiras, cara. Eu lembro que fez o IPO, captação na XP, que eu sou cliente XP, e assim lá eles ofertaram... Acho que foi em 2019, se eu não me engano. Tá? Foi 2019? Eu acho que sim. Aí fizeram oferta pública, né, para poder captar. E era um fundo que ainda estava novo do agro. Achei interessante, porque assim, era o primeiro que eu estava vendo praticamente ali de agro. E é diferente, né? Assim, tu vê, agro, olha, não estou acostumado a isso. Assim, será que dá certo? Aí tu viu o mapa, né, do estudo, os templates, né, o material de estudo para os investidores. Achei, bacana, cara. Então tu é capaz agora de investir no agro ali, e ali na terra, você plantar junto com o cara, você colher junto com o cara, que você acha que assim, só eu teria que ter um pedaço de terra para investir, né? E exato. Isso é um mercado fechado, né, praticamente, né? É difícil você chegar lá, o Vitor, vou lá comprar uma terra agora que eu gosto de água, que água é o coração do Brasil. Né? O agro é muito familiar. E é um antigo, né, cara? Muito antigo. Passando de geração para geração. Eu conheço uma família que do agro é fortíssima, e eles, assim, geração, vô, pai, filho, e o neto já tá
uma criança já olhando, andando de caminhonete para cá, andando nos tratores. Ó, esse ano o milho vai bombar, não sei o que, não sei o que lá. E isso que é interessante, né? Porque o fazendeiro, assim, historicamente, ele é muito afastado do meio urbano. Então, assim, até acontecer essa aproximação com o mercado de capitais levou muito tempo, né? Poxa! Então... você tem aquela figura, né, do fazendeiro, aquele cara mais bruto, que tá lá no interior, não tem contato, né? Hoje já teve essa quebra de paradigma. Já a internet assim, né? chegou, né? A Starlink já bota lá, não tem esse negócio de cabeamento para chegar na fazenda. E também hoje tudo industrializado, né? Tipo, industrializado que eu digo os maquinários, né? Então facilita muito a colheita, a plantação, então o trato de tudo, né? Então eu acho que isso facilitou a entender que através do mercado, pode-se... Poxa, as máquinas me ajudaram. Exato. Facilitaram, dependo de menos gente, para fazer mais coisas, né? Então, ele entendeu que, assim, pô, tem coisa boa, né? Exato. A minha brutalidade até tal ponto. Tem que usar inteligência. Não, e o nível de industrialização no Brasil, apesar de a gente ter avançado muito nos últimos anos, ainda é muito incipiente, pouco, ainda é muito pouco, né? A gente tem muito espaço, tem condições climáticas favoráveis, né? Eu acho que assim o Brasil foi um país abençoado assim em termos de condições favoráveis, né? Tipo terras muito boas, muito espaço para plantação e só que agora a gente chega num patamar de que, poxa, a gente tem que melhorar a produtividade, né? E para melhorar a produtividade tem que empregar tecnologia, né? E para empregar tecnologia precisa de capital. Para ter capital, você precisa ter acesso, né, ao mercado como um todo, né? Cara, isso que tu falou é muito legal. Isso aí eu sempre tive a percepção de que o Brasil realmente é muito abençoado, cara, porque a gente tem tudo aqui. Poxa, é um país lindo, né? Você quer praias, você quer tudo, vai pro Nordeste. Praias, águas quentes. Você quer um frio, vai pro Sul, né? Você quer a pecuária, o agro, região Centro-Oeste, né? Ali é propício para os gados, né? Então, tudo verdinho, tudo bonito. Aí você tem a floresta amazônica, que é o pulmão do mundo. Olha isso, cara. A gente tem uma responsabilidade de rios, grande, né? Cortado de rios no país inteiro, que a gente não usa direito os rios. Podia ter mais ferrovias para escoar mais se for as falar produções. Em termos de transporte, assim, então, é uma loucura. A gente é cercado de mar. Então, assim, praticamente quase todo o continente, que o continente na verdade, o país quase, assim, cercado, assim, dependendo da área, mas tudo que planta aqui dá, cara. Por exemplo, você pegar uma uva que é mais sensível, vai ficar melhor para o Nordeste, né? O abacaxi que é mais resistente, vai lá no sul, a uva, e no Nordeste já pega mais o abacaxi que é mais resistente, não sei o que, a melancia, que tem muito calor, né? E o Nordeste tem uma área turística muito forte, é muito lindo. O turismo não é muito exaltado. O Rio de Janeiro é muito bonito, né? O São Paulo é a capital aqui do financeira do país. E a gente é muito avançado. Não tem furacão, não tem terremoto, não tem tsunami, não tem essas coisas que afetam os outros grandes países. Sim. Israel tem muito deserto, cara. Eles fizeram tratamento com água para poder tratar água para dar água ao povo. E eles fizeram isso. A gente tem tudo. Petróleo pra caramba aqui. Tem inclusive o Thiago até tinha comentado muito disso, né? Ele foi pro Nebraska. Lá na Arábia Saudita, eles historicamente importam muito alimento, né? porque é um país que deserto, 95%, 96% do território é deserto, não nasce nada, né? E eles empregaram uma tecnologia que é muito utilizada lá no estado do Nebraska, nos Estados Unidos, né? Que é o sistema de pivô central, né? De irrigação. Então, se você pegar aí o seu Google Maps, você vai lá na Arábia Saudita, primeiro que você vai ver tudo amarelo, que é deserto, né? O negócio, a maior parte é deserto. Mas se você der um zoom lá, tem determinadas regiões que são tomadas pelo agro, e a Arábia Saudita ela quer se tornar autossustentável na alimentação da população. Produção própria lá, né? Tu para pensar isso, cara, como é que pode? Né? Um país que é um deserto tá conseguindo, e é só por conta do emprego de tecnologia. E aí você vai olhar lá no mapa, você vê diversos círculos, né? Justamente por conta dessa tecnologia do sistema de pivô central de irrigação. E
áreas verdes enormes, né, que estão se alastrando pelo território da Arábia Saudita. Então é uma tecnologia muito usada até no estado do Nebraska, que agora está começando no Brasil, né? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu avanços muito bons, né? Por exemplo, a gente estava comentando do agro, né? Tem um gráfico super interessante que mostra a produtividade do agro no Brasil e o total de área plantada no Brasil. E é muito interessante que se a gente pega nos últimos 10, 15 anos, né? A gente teve, de fato, um aumento, né, ali na área plantada, só que o ganho de produtividade... melhor dizendo, o ganho de produtividade Sim. foi muito superior do que esse avanço da área plantada. Como que isso aconteceu? Através de um emprego de tecnologia. Né? Então, assim, eu acho que a gente vê isso no agro tendo uma relevância muito grande, né? E eu acho que se a gente olha para outras indústrias também, a gente tem muito espaço, né? Se a gente pega a nossa capacidade de utilizar o sistema aquaviário, é impressionante, né? Assim, o tanto de rios que a gente tem à nossa disposição. Muita coisa, cara. É muita coisa. E a gente não sabe aproveitar, né? Ou não soube aproveitar até hoje, né? Então, eu acho que tem muito espaço. Tem empresas, né, na bolsa, assim, você pega empresas que investem em ferrovias, né, que são concessionárias de rodovias. Então, você vê dentro do mercado de capitais também um movimento que, poxa, eu acho que tem um caráter social muito importante. Eu também acho. Né? Estrutural, econômico, né? Eu acho que anda de mãos dadas. Sim. Né? Então... Porque um povo forte, né, cara, é mais consumo, é mais produção, mais riqueza. Exato. E tudo cresce, todo mundo cresce. Exatamente. Então... a gente tinha muito aquele paradigma, né, de que, poxa, para investir em bolsa, tu tinha que ser um milionário, bilionário... E hoje não, né? Hoje com 80, 90 reais, né? Quanto que tá uma ação da Itaúsa hoje? Hoje você compra por... 13 reais, 12 reais. 9, 10 reais aí, né? Tu compra por aí. isso e ainda compra outra de desconto. Compra metade da ação se quiser. Compra um lotezinho de 3, 5. Hoje tá não precisa comprar 100. Hoje tá muito acessível, né? Assim, poxa, você compra... Com 80, 90 reais, você tá ajudando a financiar, sei lá, a construção de uma ferrovia em Tocantins, né? Então é impressionante, assim. Você participa, né? É. E quando você vê, como a gente falou aí, a questão do ver o povo mais forte, essas empresas crescem junto, né, cara? O povo forte, sustentável, a empresa também vai crescer, vai investir mais, vai gerar mais emprego, mais renda, mais consumo, mais lucratividade para as empresas. E assim um ciclo vai crescendo, né, cara? Vai menos desemprego. Mas só que, não sei, parece que às vezes tem uma madeira no meio de uma roda de bicicleta nisso aí que às vezes trava. Acho que é muito mais questões políticas, cara. Muito mais questões políticas que às vezes eu vejo o seguinte, meu sentimento, tá? O sentimento é o seguinte, tá tudo no bem. Às vezes acontece coisas de administrações políticas que aí desanima. Aí o dinheiro vai embora. Dólar vai embora, o pessoal às vezes retira. O dinheiro mal empregado, né? Aí daqui a pouco desestimula um setor, aí você cai tudo. Na hora que está começando a subir, na hora que está o incentivo, aí o pessoal tira dinheiro, aí desestimula outro, efeito manada. Exato. Aí quando começa a ganhar, por exemplo, agora o Bitcoin, eu vejo muito isso. Vai ter o halving do Bitcoin, não sei o que, todo mundo desesperado botando dinheiro. Estou falando que eu não tenho que fazer, O pessoal tem que ter a percepção por que está investindo no Bitcoin. Não é porque todo mundo vizinho está fazendo. Exato. Porque ele não vai aguentar um espirro do Bitcoin. Subiu, ok. Caiu, ok também. Tem que entender por quê. Mas o efeito manada, aquele sensação, o sentimento de que eu vou ficar de fora, acontece muito com as pirâmides. Exatamente. As pirâmides acontece isso. Porque eu conheço, eu te conto essa história. Um amigo meu, ele é de Cabo Frio, né? Cabo Frio é região dos lagos, região dos lagos no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então lá era um polo de pirâmide de Bitcoin. Não sei se você soube dessa situação lá, que um cara foi preso lá, o faraó do Bitcoin, o faraó do Bitcoin. Que era um garçom, que não sei o que, pá. Aí ele ficou muito tempo, ele pagava 10% ao mês, né, de rentabilidade. E a cidade começou. Aí vamos botar lá, você vai e investe. O Vitor investe.
Aí você chega, pô, ganhei 10%, maluco, tu me mostra, tu é o maior vendedor do cara. Porque você quer receber até antes do dia do vencimento. O que você vai fazer? Tu vai esperar 2 meses, tu viu que recebeu os 2 meses, tu falou assim, meu irmão, na minha empresa eu ganho isso nem a pau, tu vai vender teu carro pra botar lá. Aí tu ganha, é empréstimo. Pô, empréstimo eu pego tantos por cento, eu tô ganhando 10 por mês. Exato. Que empréstimo existe 10%? Só cheque especial. Aí beleza, tu vai. O que você vai fazer com a tua mãe, com a tua tia, com a tua avó, com os teus amigos? Aí ganhei aqui, olha que tu vai ser o maior vendedor. Tu vai espalhar e todo mundo. Caraca. Esse meu amigo foi resistente. Aí ele falou assim, teve uma hora que ele falou assim, cara, eu não aguento mais, porque eu ralo que nem um maluco nas empresas que eu tenho, e pô, os caras que não fazem nada estão ganhando muito dinheiro. Pegaram empréstimo, fizeram tudo, venderam casa, porque você acaba querendo botar tudo na mão deles para ter o maior dinheiro possível. E você acaba pegando um pouco que você quer e deixando o próprio lucro lá dentro para crescer. Exato. Aí ele incentivava todo mundo. Aí esse meu amigo acabou, falou assim, cara, vou botar um dinheiro, botou 100 mil, recebeu 10 mil, não sei o que, ele botou, eu sei que chegou no 1 milhão. Nossa 1 milhão. Senhora. Não recebeu nenhum. Ele entrou no final da pirâmide. Aí quebrou. O dinheiro sumiu, mas eram bilhões de dinheiro, eu acho, sei lá, que deu prejuízo. Então tu vê, as pessoas, elas preferem acreditar. A cidade quebrou, tá? A cidade quebrou. Porque todo mundo perdeu dinheiro. Todos perderam dinheiro. Crise, suicídio, muita coisa assim, que a pessoa não... Famílias quebradas. Aí o que aconteceu com a região... pegando empréstimo, porque o cara diz 10% ao mês, pô, o que é isso, cara? E o banco quebrou. O banco, assim, não quebrou porque uma instituição grande, vamos botar um Santander, o Itaú, um banco não quebra. Mas o prejuízo interno ali nos bancos foi absurdo. Porque todo mundo estava alavancado. Nossa Senhora. E o que aconteceu? Ninguém tinha dinheiro, porque tantas empresas também pegaram empréstimo, porque também já tinham os empréstimos de produção da própria empresa, das empresas que tinham. O banco, o que aconteceu em Campos, na época na época da Passadina, 2014, Sim. eu acho que não sei o quê, os bancos na região de Campos, do Rio de Janeiro, que fornecia para a Petrobras, Sim. A região quebrou. Eu lembro da história. Porque todo mundo era... Poxa, tudo era Petrobras. Fornecedor Petrobras, tudo PJ aqui, e pegava dinheiro para comprar caminhão, maquinário, não sei o quê, para extrair petróleo e tal. Isso tudo a região de Cabo Frio, cara, virou deserto. O desemprego, o absurdo, as empresas fechando, cara. Imagina a tristeza que não ficou aquilo. É muito tentador. E assim, as pessoas às vezes pensam, isso não vai acontecer comigo. Nossa, como... É muito fácil olhar para o outro e julgar. Né? É muito fácil, assim, a gente observar essa história e dizer, nossa, como é que elas foram cair naquilo? Cara, mas se às vezes está acontecendo ali no teu meio e tu tá envolvido com isso mexe no seu emocional e você não tem controle disso. Por isso que é bom você ter o conhecimento desses vieses comportamentais, né? Porque esse é o clássico efeito manada. Né? A gente pode citar vários aqui, mas esse é o clássico efeito manada. E assim, é muito fácil falar efeito manada. Só que se você tiver talvez um mini conhecimento, às vezes você se atenta um pouco mais, cara. E outra, né? Pô, a gente tá falando aqui 10% ao mês, né? Teve um lá em Santa Catarina agora que quebrou recentemente, investia no ramo imobiliário, lá em Balneário Camboriú e Itapema. Prometia 3% ao mês. Já era mais razoável, não era conservador, nada... né? Conservador, né? 3% ao mês garantido. Pô, quem não quer isso, né? Quebrou, né? Também era uma pirâmide, assim, a mesma história. Né? Não vou citar nomes aqui, mas o maior investidor do planeta é o Warren Buffett. Sim. Né? Quanto que ele conseguiu durante a vida dele? Você sabe quanto que ele conseguiu, em média, de rentabilidade ao longo da vida dele? Cara, não lembro, mas eu já escutei falar. 19% a média ao ano. Sim. Ao ano. Isso aí, se a gente for colocar ao mês, vai dar 1,5%. Cara, olha para isso e diz, 1,5% ao mês. Eu consigo fazer mais. Aí o cara entra nessas... O dele foi 19, é a média dos anos estudos dele até hoje. A vida dele inteira. Né? Porque tem anos que teve uns picos, né? Se a gente pegar o Peter Lynch ao longo de... Essa história foi boa, esse daí. Essa história é muito interessante. O Peter Lynch, ele tinha o fundo dele chamado a Magellan Fund. Durante 13 anos, tá?
Tô lembrando os números exatos aqui para não falar besteira. Me desculpa se eu errar, mas quase certeza. 13 anos, ele fez 29% ao ano no fundo dele. Durante 13 anos. Então, assim, né, fechamos uma janela de tempo, 29% ao ano. Cara, é bastante coisa. Muita coisa. Pro mercado. Coisa. Claro que o faraó lá consegue fazer mais, né? Consegue fazer coisas faraônicas. Aí. Milagres. Aí é que tá. O investidor médio desse fundo, né, quando a gente diz o investidor médio, é como se a gente pegasse todos os investidores e classificassem ele como um investidor só, vamos dizer assim, né? Pegar um investidor médio do fundo. Perdeu dinheiro. Como é que pode? O Peter Lynch, no fundo dele, fez 29% ao ano e o investidor perdeu dinheiro? Como é que pode? Por que que isso acontece? O cara compra na alta, vende na baixa. Compra na alta, vende na baixa. Tu pode pegar um excelente fundo. Verdade. Mas se você não tiver o senso de investir para longo prazo, você vai perder dinheiro. Você vai perder isso dinheiro. é impressionante. Investimento é longo prazo, né, cara? É de longo prazo. Entender que aquilo vai trabalhar para você, né? Você vai passar pelos fatores de forma constante, né? Só que a gente tem, eu acho que isso é uma característica humana. A gente busca atalhos. A gente quer o caminho mais fácil, Sim. muitas vezes. Só que esses caminhos mais fáceis, assim, né, eu ainda sou muito novo, né? Eu tenho, acho que, muita coisa para viver, né? Assim, tem pouca experiência ainda, mas, assim, lendo, né, histórias de... A gente tem que ler esses caras de cabelinho branco, que são carecas, né? Pessoas que já viveram Sim. muito, né? Mulheres, homens, né, que já viveram muita experiência. E nesse livro que eu até tinha comentado antes com você, A Psicologia Financeira, né? Então, eu acho que vai aumentar o número de vendas. Vamos botar aí, hein? Vai lá na Amazon, vai acabar. Qual o nome do autor? Qual o nome do autor? Morgan Housel. Aí, ó, tá vendo? Vambora, hein? E esse livro fala muito isso, né? Que às vezes o caminho mais difícil, que é o caminho mais doloroso, né? Ele muitas vezes pode ser o melhor caminho, porque a gente tem essa tendência de buscar atalhos e a gente busca atalhos no tempo. Então, aquilo que você comentou, né? Poxa, quanto que você pagaria, né? Para ter 10 anos a mais, 20 anos a mais, para você executar um determinado projeto, né? Seja empreender, seja para trabalhar, para viver, né? Sim. O tempo ele é muito importante, o tempo é escasso. Então, por isso que a gente tem essa tendência de buscar atalhos, principalmente no tempo. Então, se você, né, vê uma oportunidade de que você vai conseguir ter uma rentabilidade superior ali em um tempo mais curto, pô, você quer aquilo, né? E assim, essa é a questão, né? Pode não ser a melhor decisão hoje, só que lá nos primórdios, né, no Homem da Caverna, lá os Neandertais, isso era uma característica essencial, né? Então tu vê o leão na tua frente e tu vai correr, né? Tu não vai lutar, não vai ficar parando para pensar, pô, deixa eu ver, se eu der um soco aqui nele eu consigo. Não, tu corre. Não tem jeito. Essa é a melhor decisão. A maior chance tu tem. E a decisão instintiva que você teria e a melhor decisão. Só que infelizmente, assim, felizmente, né, melhor dizendo, hoje a gente, né, não vive mais numa situação como essa, né? A gente já vive numa sociedade relativamente organizada. Sim. E dentro do mundo das finanças, você ter esse tipo de comportamento, ter esses vieses, né, muitas vezes vai ser as piores decisões possíveis que você vai estar tomando, que você vai agir pelo emocional, não pelo racional, né? É verdade. Então... E como é que tu vê, Vitor, hoje em dia a educação como fundamento assim para entender melhor sobre investimento? Às vezes, eu não digo nem sobre investimento, vamos lá. É sobre a gente se entender como um novo investidor. Assim, como é que, assim, cara, é possível? É para mim? Eu tô nesse mundo? É só para os caras que entendem muito de investimento? Porque, assim, os pessoal às vezes falam, é porque tem dinheiro. Como é que você vê essa questão da educação, assim, pra gente dar uma dica pro pessoal? Assim, cara, o que tem que fazer pra gente começar a entender sobre... O que eu faço? Eu sei que eu vou indicar já Suno ali, ó, também nosso podcast também tem bastante coisa, através de várias pessoas boas, que nem o Vitor. Mas o que a pessoa tem que fazer? Qual é o primeiro passo? Assim, o que eu faço agora, hoje, para começar a investir e entender sobre educação, já que a gente está falando sobre psicologia financeira? Excelente ponto.
Eu acho que é a leitura, tá? Eu defendo muito a ideia do investidor, naquilo que for possível para ele, ele ter um conhecimento próprio. Ele poder ler, ele poder estudar. Eu acho que isso é essencial. Você tem que ter uma base. Você não precisa ser o especialista de finanças, mas você tem que ter uma base. Eu acho que isso é essencial. Infelizmente, a gente não tem isso nas escolas, né? A gente não aprende isso. A gente vai aprender depois de velho, né? E isso é muito triste, né? Eu acho que isso acaba refletindo em toda a sociedade que a gente vive. Sim. Né? Assim, as estatísticas mostram isso, né? Assim, o percentual de pessoas endividadas no Brasil superior a 40%, né? Muita coisa. É muito triste, isso é muito triste. Dos que poupam, vamos dizer, 95% das pessoas não poupam. Sim. Né? Então eu acho que você tem um conhecimento, buscar esse conhecimento, hoje a gente tem acesso à informação muito fácil e cuidar com a informação, porque ao mesmo tempo que a informação tá fácil, tem muita informação de caráter mais duvidoso, de não tão boa qualidade, então filtra a informação que você vai buscar, isso é essencial, tá? Comece aos poucos, né? O famoso não coloque todos os ovos na mesma cesta, isso vale, eu acho que para a vida como um todo. Então, né? vá com calma, comece aos pouquinhos. Quando você vai começar a investir, mesmo na renda fixa, vai entendendo um pouco mais como que funciona cada produto de investimento, né? Então, a gente é muito acostumado com a poupança, né? Você sabia que a poupança ela é mais arriscada do que o tesouro direto, né? Do que o tesouro Selic, né? O tesouro é mais seguro, né? Você vai perguntar isso para sair na rua e perguntar, 90% vai dizer que a poupança é mais segura. É porque é tradicional, né? É a falta de conhecimento e a cultura. Se alguém falou, porque antigamente o pessoal fala assim, guarda dinheiro, você tem que poupar. Você poupa, já foi o nome, já poupança. Isso. O que é ótimo, porque pelo menos já traz um senso de poupar, né? O nome já diz, mas assim, não é, né, o melhor investimento que a gente tem. Então estude, né? Eu acho que essa regra, leia. Temos excelentes livros, né? Leia muito, estude. Eu acho que o conhecimento, né? A informação está aqui, então o conhecimento está de mais fácil acesso. Eu acho que independente da sua classe social, independente se você, né, está numa condição mais favorável, mas eu acho que os investimentos te dão uma oportunidade. Eu realmente acredito muito nisso, tá? Não são os investimentos que vão fazer você ganhar dinheiro, mas os investimentos vão consolidar aquilo, e os juros compostos ao longo do tempo vão potencializar ainda mais aquilo que você consegue estar economizando, que você consegue estar guardando. Então, renda fixa, eu acho que todo investidor começa ali pela renda fixa. Renda variável, vai com mais calma, né? Entenda um pouco mais. Os fundos imobiliários podem ser super interessantes para começar, porque você já consegue estar obtendo uma renda. Então, é uma volatilidade muito mais baixa e você já consegue estar tendo uma renda mensal. Então, legal, eu gosto. Poxa, cara, você vai ter o Iguatemi aqui, você vai ter acesso ao Iguatemi, você vai poder comprar uma parte do Shopping Eldorado, sabe? Você tem o sentimento de estar entrando um dinheirinho todo mês, né? Exatamente. O mercado de capitais, eu enxergo dessa forma. Eu acho que, né, hoje está muito mais democrático para você entrar. Tem uma história muito interessante. Você já ouviu falar do Ronald Reagan? Não. Ele era um zelador americano, tá? E quando ele faleceu, eles foram entender o que ele tinha de patrimônio, né? Ele não compartilhava. Ele tinha 8 milhões de dólares guardados. 8 milhões. Tipo um zelador, né? Que assim, em tese não tem um salário muito elevado. Ele construiu um patrimônio de 8 milhões ao longo da vida. E, tipo, os filhos dele levaram um susto quando descobriram. Eu acho que ele não compartilhava, acho que ele não abria isso. Depois foram entender, né, o que acontecia lá com as informações da corretora. Todo mês ele investia. Tipo, ele tinha um tipo de comportamento que era uma mentalidade de que ele ganhava, uma parte ele investia. Só que ele investia por investir, né? Ele nunca tirou aquele dinheiro, ele nunca esbanjou aquele dinheiro. E assim, ele continuou trabalhando ao longo da vida dele. Então ele não considerou aquilo como algo, poxa, agora eu vou curtir, vou parar, né? Vou ter minha vida aqui. Não, ele continuou poupando. Então,
Eu acho que isso é um exemplo, a gente tem esses exemplos, né, que mostram muito sobre isso, né, da importância de você poupar, de você investir, e como o longo prazo, quando ele morreu, se não me engano, ele tinha 84 anos, né, já tinha uma idade, mas isso mostra como a poupança, a disciplina e o longo prazo são ferramentas poderosíssimas, Poderosíssimas. né, poderosíssimas. E aí você pega analistas lá de Wall Street, você pega os caras, sim, né, os mais inteligentes, né? Você pega esses caras muitas vezes, tipo, na média, se você pegar, eles não têm grandes patrimônios, assim, eles não acumularam. Porque o mercado financeiro, ele possibilita desde um zelador, né, até um médico, seja lá quem você for, um médico, um engenheiro, um faxineiro, te dá a oportunidade de você construir algo ali, né, em seu nome, né? Então é diferente de uma profissão como, por exemplo, um engenheiro, né? Poxa, para projetar uma ponte, né, você não pode pegar uma pessoa que não é leiga, ela não vai saber projetar uma ponte. Você precisa de uma pessoa qualificada para isso. Você bota um advogado para fazer uma cirurgia do coração, ele não vai saber. Você precisa de um cardiologista. Agora, o mercado financeiro, ele é interessante porque ele não vai te premiar pelo conhecimento aprofundado que você tem. Ele vai te premiar pela disciplina, né? Pela sua disciplina e pelo tempo que você vai se manter no jogo. Paciência, né? Que nem você falou, paciência. O importante é você não sair do jogo, é você se manter no jogo, né? Só que assim, a gente acaba tratando até como se fosse né, assim, um bicho de 7 cabeças, né? Mas eu acho que para quem vai começar a investir, eu acho que é isso, assim, estudar, entender um pouquinho mais, não tenho dúvidas nenhuma que você vai conseguir atingir os objetivos financeiros ali de forma que às vezes nem você imaginava. É isso aí. Então... Pessoal, estamos chegando no final do nosso bate-papo com o Vitor. Tenho certeza que foi de grande valia aí para vocês. Para mim foi. Para mim eu aprendi bastante aqui com o jeito que ele ensina, no jeito que ele passa o conhecimento. E eu espero que vocês consigam também começar a entender melhor o comportamento, a sua psicologia, para entender o que fazer e o que também não fazer. Então entenda que a paciência, às vezes, né, o melhor é não fazer. Não fazer nada. O tempo, às vezes, aprende mais, conhecimento, paciência, disciplina e tempo. Eu acho que é uma fórmula muito bacana para se chegar num lugar mais seguro, né? Porque o que esses caras de sucesso tiveram foi isso, né, Vitor? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Eu queria agradecer muito aqui na audiência, queria agradecer muito o convite de vocês para estar participando. Para mim é um prazer enorme poder estar falando sobre isso, poder estar, né, contribuindo aqui um pouquinho com vocês. Espero, né, que tenha de alguma forma aqui contribuído. Escreve aí, dá o like aí, escreve aí que vocês gostaram do Vitor, hein? Então agradecer mesmo o convite, para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Foi uma honra para mim, a gente gosta muito do Grupo Suno lá, a gente tem um carinho muito grande, me ajudou na minha jornada quando eu era mais novo, na questão de investimentos, a gente gosta muito do Thiago. Foi um prazer conhecer vocês aí, o José, o João e você, o Vitor, que são as mentes que estão ali por trás também ajudando a crescer isso e difundir essa questão de educação para a sociedade, porque vocês não fazem as questões só financeiras, só questões empresariais e econômicas, vocês fazem, cara, parte da educação. Educação se dissemina assim de uma forma absurda, vocês plantam sementes na vida das pessoas. Por isso que eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados ainda. Independente de questões financeiras, a questão de o que vocês estão entregando, o propósito de vocês. Então, assim, eu torço muito por vocês, pelo sucesso de vocês, porque vocês foram bênção para mim. Então, é um prazerzaço estar conversando com a Suno aqui. Para mim, Mário, que começou ali, eu sou assinante da Suno, que eu comecei ali a analisar as ações, analisar as coisas, ler os artigos, ler tudo, porque a gente tinha uma expertise, mas a gente acaba indo pro outro e escutando aqui, escutando ali, qual é a mente do Thiago, qual é a mente do Vitor, qual é a mente do José, o que eles pensam, e dali a gente gera um conceito. E, pô, brigadão por ter vindo, cara, brigadão mesmo, foi uma honra conhecer você, principalmente o Vitor, e conhecer também o seu conhecimento aqui com a gente. Pô, tá bom? Conversa boa, muito obrigado. Foi muito legal, cara, Mário. Eu adorei. Eu torço muito também para vocês, eu acho que essa iniciativa que vocês estão tendo aqui com o podcast, eu acho que isso é essencial para a gente disseminar. Eu acho que a gente, né, que vive num país de infelizmente, tanta desigualdade, eu diria que isso aqui é um trabalho essencial, né, poder estar levando esse conteúdo para as pessoas de forma acessível. Então, para mim é uma honra estar
estar aqui e me sinto muito feliz, né, pela Suno, também ter contribuído com a sua formação e eu acho que as sementinhas elas vão vão germinando, vão crescendo, depois vão germinando novamente. Muita gente, se impactar uma pessoa já, para mim já valeu. Já valeu. Já valeu, que essa cara. vai impactar mais 3, aquelas 3 vão impactar mais 15 e assim por diante. Um pai de família que ele abençoa uma família, né? Então, assim, Exato. vai entender por que chegou ali. E a gente vai botar aqui na descrição o Instagram do Vitor, o Instagram da Suno. Segue lá, comenta lá, fala assim, vem da Invest Dicas. Vai lá, comenta um pouquinho, prestigia eles lá, veja o trabalho que eles têm muito bacana. Eles são muito inteligentes, são atentos ao mercado e eles não fazem manobra, eles fazem as coisas certas. Tá bom? Espero que tenham gostado. Dê o like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí para que esse vídeo chegue ao número máximo de pessoas, que pessoas possam ser abençoadas, impactadas com o conteúdo, porque eu tenho certeza que algum lugar você vai chegar tendo a informação correta, com hábitos corretos, com a disciplina, e o tempo vai ser o combustível para você chegar lá. O tempo você vai chegar ou investindo ou não investindo, então você escolhe. Quer investir? Vai ter resultado. Não vai investir? Vai dormir com o INSS. Aí, meu amigo, aí a música é outra, né? A opção tá na mesa, né? Aí, vambora. Valeu, gente. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, obrigadão, Vitor, por ter vindo. Obrigadão, Mário. Uma honra. Valeu, cara. Forte abraço. Fique com Deus, gente. Até a próxima. Valeu. Fechou.